Queridos, quem não está visitando pela primeira vez hoje aqui? Levanta a tua mão pela primeira vez. Deus te abençoe, querido. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Os irmãos que estão nos acompanhando pela nossa live também, Deus abençoe vocês de diferentes lugares do Brasil que estão sempre nos acompanhando. Amados, eu queria falar um pouquinho hoje sobre propósito e sobre entender o nosso propósito. Todos nós temos um propósito. Quando a gente entende o nosso propósito, nós entendemos onde a gente pode ser mais eficaz. Um dos maiores problemas que nós temos hoje na sociedade são pessoas sem propósito nenhum. Tá? Estão vivendo porque o ar é grátis e avançam e a vida. E lamentavelmente estamos vendo isso muito também nas nossas igrejas, na missão, que é o ambiente meu, que é a missão, né? Pessoas sem propósito, sem os objetivos. Quando tu não tem propósito, não tem os objetivos, tu fica vulnerável, tu não sabe onde tu é mais eficaz. Tá? E começamos a correr atrás do vento, começamos a correr atrás de coisas sem valor, porque a gente, como diz o ditado, quando eu não sei para onde eu vou, qualquer ônibus me serve. Eu me paro na esquina, eu vou para qualquer canto. E qualquer coisa me leva, qualquer vento me leva, e a minha vida espiritual começa a não ter um objetivo. E estou na igreja, e a gente vem na igreja e adora a Deus, e tem um tempo de comunhão com Deus, e tem um tempo de adorar a Deus, de ofertar, enfim, de escutar uma palavra, mas de repente a gente sai daqui e a gente continua com essa incertezas, inseguranças, as perguntas fundamentais da vida: de onde eu venho, para onde eu vou, qual o objetivo da minha existência, qual é o meu objetivo de eu estar aqui. Eu escutei uma coisa maravilhosa nessa semana que passou. Qual é o animal mais poderoso que nós temos na Bíblia? Qual? O leão. Por quê? Por força, velocidade, estratégia. Outro animal, outro animal. Outro animal assim, tem um que é mais forte, mais poderoso. É a águia, falaram da águia também, voa alto, tem um olho aguçado. Tem pessoas que dizem o cavalo, força, velocidade. A serpente aparece lá no capítulo 3 como um bicho astuto. Mas tem, o quê? Dragão. Obrigado, Jesus, me ajudou muito. Mas dentro, nas escrituras temos outro animal que é mais poderoso ainda. Qual que é? Não, mais forte, mais poderoso que isso. O propósito dele é mais poderoso que o leão. Qual é? O cordeiro. Mas presta atenção, o cavalo tem velocidade, força. O boi também é considerado de fortaleza. E todos esses animais, o propósito deles está onde? Na vida. O propósito deles está na vida. Mas o cordeiro, o propósito dele não está na vida. O propósito do cordeiro está na morte dele. Então muitas vezes a gente entende qual é o nosso propósito. E a gente está vivendo a nossa vida enganados por outras ilusões, outras fantasias e ideias. Agora, quando a gente conhece a verdade de Deus, a gente começa a ver o propósito. O propósito do cordeiro, eu escutei isso de um professor que veio essa semana. O propósito do cordeiro está na morte dele. Alguém já matou um cordeiro aqui, já fez um churrasco de cordeiro? Ele é muito tranquilo. Ele vai se reclamar muito, né? Não reclama muito. Não faz muito barulho.
E aí está o propósito. Alguém já matou um porco aqui? Para fazer um salame? Te faz um escândalo. Faz um escândalo para fazer. Faz um escândalo. Cordeiro não. E nas escrituras nós começamos a ver que o cordeiro ele tem um propósito e não está na vida dele em si, e sim está na morte. Na morte do cordeiro ele começa a trazer um entendimento diferente, a inocência, ele começa a trazer a redenção na Bíblia, biblicamente falando. A morte do cordeiro traz redenção, perdão de pecados. Na morte do cordeiro nós, obviamente a gente trazemos isso como um entendimento daquilo que Jesus ia fazer para nós. Ele ia morrer por nós, nosso cordeiro pascual. Ele ia morrer por amor a nós. Ele derrama seu sangue por amor a nós. E aí a gente tem esse entendimento dessa cristofania, a presença de Jesus no Antigo Testamento, e a gente começa a ver o propósito no cordeiro, e já está dando uma alusão ao que ia acontecer no Novo Testamento. O poder espiritual que tem esse cordeiro, o poder que ele traz nas nossas vidas, está na morte dele. Obviamente que é um entendimento do nosso cordeiro, que é Jesus Cristo. Mas presta atenção, quantos dos que estamos aqui não temos entendido o porquê da morte de Jesus naquela cruz? Quantos dos que estamos aqui, de repente a gente não entende porque essa alusão, porque a morte de Jesus traz uma diferença na nossa vida, traz uma transformação na nossa vida, ao ponto de que através de Jesus eu começo a enxergar qual é o propósito da minha existência. Através da morte desse cordeiro, do sacrifício desse cordeiro, eu começo a entender o propósito da minha vida. Por que tu estás aqui? Eu gosto de fazer essa pergunta na sala de aula, porque o que tu está fazendo aqui? A minha pergunta agora para ti é: o que tu está fazendo hoje aqui? Por que tu veio aqui? Para quê? Para ter um tempo de comunhão fantástico, lindo, maravilhoso. Para ter um tempo de adorar a Deus, sim, fantástico, lindo. Isso é muito bom. Mas o objetivo nosso é olhar para aquela cruz e a gente entender o que Jesus fez por nós. E trazer um entendimento de que através daquilo que fez Jesus, o propósito de Jesus naquela cruz, me deu liberdade. Me trouxe perdão de pecados. Aí a gente começa a entender por que tanta batalha espiritual na nossa vida cada dia. Quando a gente entende o propósito de Jesus, e nós como pequenos Cristo, entender o nosso propósito. Tem muitos de nós, meu irmão, que a gente precisa morrer um pouco. Tem muitos de nós que o nosso ego, a nossa carne está muito alta ainda, está muito viva. E entender o propósito é entender aquilo que, para que tu estás aqui? Deus se revela por amor a ti. Por quê? Deus te ama. Estávamos falando de amor nessa semana passada no Envia, uma escola que a gente tem na Chucum. E o que é o amor? Entendendo o propósito de Jesus, entendendo o propósito do Cordeiro, entendendo o propósito de que porque Ele morre na cruz, nós precisamos entender o que é o amor. Por que Jesus fez o que fez? Por que Jesus derramou o sangue por amor a ti? O que é o amor? Eu sempre gosto de uma das frases da definição de amor, que é o bem-estar máximo da outra pessoa. Quando Jesus derrama aquela cruz, o seu sangue na cruz, por amor a nós, Ele derrama aquele sangue para te dar uma oportunidade de existência, de vida. Quando a gente vem adorar a Deus aqui,
O nosso propósito não deve ser somente a gente estar no momento de comunhão, sim, fantástico, mas um momento de entendimento daquilo que Jesus fez na cruz por ti e por mim. Mas quantos dos que estamos aqui, a gente não entende o propósito? O propósito de Jesus na cruz e o propósito da minha existência. O propósito de por que Jesus revela a nossa vida. Estamos lutando com tantas coisinhas aqui dentro. Perdemos o foco do que realmente faz a diferença na nossa vida. Estamos lutando com tantos sentimentos de inferioridades aqui, que a gente começa a perder a essência do meu propósito nessa terra. Entender o propósito de Deus, de Jesus na minha vida, entender o propósito do Cordeiro, é a gente entender o caminho para onde a gente deve caminhar, para onde a gente deve ir. Tem coisas que Deus precisa trazer uma revelação para a minha vida e para a tua vida. Vamos ler lá em João capítulo 3, versículo 30. Aqui tem umas passagens bíblicas, uma das passagens bíblicas mais maravilhosas. João 3,30. A minha versão diz: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Em outras versões diz: é necessário que ele diminua, que eu diminua e ele se exalte. É necessário que ele cresça e que eu diminua, nessa versão que temos aqui. O que significa diminuir? O que significa diminuir? Alguém que me ajude? Diminuir significa o quê? Oi? Pequeno, que mais? Que mais? Humilde, que mais? Como é que é? Morrer. Tu sabe que a palavra original que está no texto aqui em hebreu, em grego, é necessário que eu morra e que ele cresça. É necessário que o meu eu morra. Presta atenção que essa palavra está num contexto onde tem uma briga entre duas equipes missionárias. Para a gente entender mais ou menos assim. Está a equipe de João o Batista e está a equipe de Jesus. E a equipe de João o Batista diz: Senhor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Jesus que está aí, essa equipe de Jesus, está todo mundo visitando eles lá. Eu estou parafraseando o texto, tu pode ler a partir do versículo 1 depois, do capítulo 3. Está todo mundo indo lá. Está todo mundo indo se apresentar a esse Jesus. E o pessoal está deixando de vir aqui com a gente, está deixando de estar aqui com a gente. É mais ou menos isso que está acontecendo. Tem a resposta de João o Batista é uma resposta para os discípulos dele por uma questão de inveja ministerial, mais ou menos isso. O povo estava com inveja do que estava acontecendo na vida do outro irmão. Os discípulos de Jesus, de João, estavam com inveja de que os outros irmãos estavam prosperando. Os discípulos de João estavam com inveja de que eles estavam tendo mais visualizações que eles. Os discípulos de João estavam vendo que estavam visitando mais a equipe de Jesus que a equipe deles mesmos. E aqui João dá essa resposta: é necessário que eu morra e que ele cresça. Amados, entendendo o propósito de nossa vida,
do nosso chamado, de por que nós estamos aqui, nós precisamos entender que meu eu precisa morrer. É necessário que eu e tu morramos, para que Ele possa crescer em mim. Meus amados, é necessário que nós possamos morrer ao nosso eu. E presta atenção que dentro dos homens na terra, Jesus falava que João o Batista era um dos maiores que existia. Um cara que comia gafanhoto com um pouquinho de mel no meio do deserto. Aquele cara que veio preparar o caminho de Jesus. E aqui tem um contexto histórico. Contexto histórico que cada rei que vinha conquistando terras, eles enviavam uma comitiva, onde preparavam um caminho para eles chegarem até lá, para o rei chegar até lá. E não podia ter nem um buraquinho. Então tem um contexto histórico, onde João o Batista era aquele cara que foi enviado na frente, para ele poder preparar realmente o caminho para um rei que estava chegando. E ele era considerado uma das pessoas com maior autoridade no momento. Ele era visualizado, ele era visualizado na cultura como alguém realmente importante. E esse mesmo homem que a gente está vendo aqui, é o mesmo homem que diz assim, é necessário que eu tenha que diminuir, morrer, para que ele que está vindo, eu estou preparando o caminho para essa pessoa que está vindo aqui. Meu irmão, não existia homem como João o Batista, falado isso por Jesus. Mas João estava reconhecendo o seu propósito. O propósito dele era refletir a Deus, a Jesus, para que quando ele chegasse, as pessoas possam ver que o foco não tinha que estar em João, e sim em Jesus. Aquilo que eu faço aqui, aquilo que tu faz, o teu propósito é refletir o caráter de Deus. E nós precisamos morrer ao nosso eu. Nós precisamos morrer à tua carne, para que Jesus possa crescer através da tua vida. Quando a gente faz esses eventos, esse momento de adorar, de cultuar a Deus, o foco aqui não é o louvor, o foco aqui não é o pastor, o foco aqui não é o pregador, o foco aqui precisa ser Jesus. Entender o propósito de por que estamos aqui é para olhar para a cruz, e que nessa cruz nós fomos redimidos através daquele cordeiro que ele derramou seu sangue por nós. Entender o propósito de estar aqui é entender que nós estamos adorando ao único que merece a adoração, que é Jesus Cristo. E Ele morre por ti. Agora, naturalmente, nós precisamos diminuir ou morrer para que Ele cresça. Um dos maiores problemas que nós estamos tendo hoje em dia, meu irmão, é que nós estamos querendo aparecer mais que Jesus. Lembra que o propósito do Cordeiro está na morte dele. O propósito do Cordeiro está na redenção. Ele derrama seu sangue pagando um preço por ti. E nós, como pequenos Cristo, nosso propósito está em nossa morte, para que Ele cresça, para que Ele possa crescer cada vez mais em nós. O nosso maior problema hoje em dia com Jesus, e a nossa intimidade com Deus, é que nós estamos mais vivos que Jesus. Estamos mais vivos que Jesus, por isso tanta inveja, por isso tanto ciúme, por isso tanta aparência, vivendo de aparências, colocando máscaras para aparentar coisas que não somos, por medo ao que dirão. É porque nós precisamos morrer, meu irmão. Precisamos começar a entender que meu eu tem que morrer. Presta atenção que esses homens aqui estavam face a face com Jesus. Estavam naquele momento com Jesus. Eles estavam vendo Jesus.
E eles estavam lutando com a sua existência ministerial. Eu estava no norte do país. E tinha um evento que ia se fazer entre vários pastores, várias igrejas. E chegou um senhorzinho bem veterano. E ele me falou assim: João, deixa eu te dizer uma coisa. Esse evento não vai dar muito certo e eu não quero ser falso profeta. Digo, por quê, meu pastor? Por que essa negatividade toda? É que o pessoal não consegue morrer. Aqui todo mundo está querendo ressaltar, está querendo aparecer. E esse evento não é para nós aparecer. Esse evento é para que Jesus apareça. E eu fiquei pensando nas palavras daquele senhorzinho, um pastor já bem idoso, não sei nem se vive jamais. Eu comecei a pensar que tem muitas coisas que nós como cristãos, a gente precisa morrer tanto para que Jesus possa avançar na nossa vida. Porque eu sei que isso não acontece assim, aqui, acontece lá no meu país. A inveja e os ciúmes, o orgulho espiritual, a procura por status, a procura por um lugar, a procura por aparecer, a procura das luzes, picuinhas, para poder aparecer num ambiente, num lugar. Queridos, é momento da gente morrer. Hoje minha intenção é trazer entendimento que hoje talvez é um dia da gente morrer. E morrer é o meu eu. Sabe que tem coisas que não estão dando certo na nossa vida porque meu eu está muito alto. Meu orgulho. Reivindicando direitos que uma pessoa morta já não tem. Reivindicar direito, eu mereço tal coisa, eu mereço isso. João Batista poderia estar dizendo, eu mereço reconhecimento. Mas João diz não, um dos maiores profetas na época. João diz não, eu tenho que diminuir ou morrer para que ele cresça. Em que área da tua vida tu precisas morrer hoje, meu irmão? Em que área da tua vida hoje tu precisas diminuir? No nosso caráter? No nosso estado? Na nossa forma de ver as coisas? Reivindicando meus direitos? E onde Jesus precisa crescer? Onde Jesus precisa crescer? De repente eu tenho que morrer aos meus prazeres. E Jesus precisa crescer aí. Amados, Jesus não cresce no meio do pecado. Jesus não cresce no meio do pecado. Não cresce num terreno cheio de pecado. Porque não tem compatibilidade com as coisas santas. Jesus não cresce num terreno cheio de pecado, porque não é compatível com a santidade dele. Tem pessoas que estão lutando durante anos com as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque estão vivendo uma vida de remorso e não de arrependimento. Tem pessoas que estão vivendo anos e lutando anos com as mesmas coisas e parece que não rompe, porque ele não consegue morrer. O seu ego está muito alto, muito crescido.
São pessoas, as pessoas que não conseguem morrer, elas não conseguem deixar que Jesus governe a sua vida. Não conseguimos deixar que Jesus faça do jeito dele. Nós queremos fazer do jeito nosso. É que ainda estou muito vivo. Não conseguimos deixar as formas do jeito de Deus para fazer do nosso jeito. Eu preciso ser a imagem e semelhança de Cristo, daquele cordeiro que se entregou naquela cruz por amor, para te dar uma oportunidade e para me dar uma oportunidade. Agora tem pessoas que não conseguem se entregar para nada. E a única forma da gente poder deixar que Cristo cresça em nós é a gente começar a diminuir. Em que áreas tu tem que diminuir? Tu entende qual é o teu propósito aqui? Talvez teu propósito hoje seja morrer aqui. E quando eu digo morrer, pelo amor de Deus, não me mal interpreta. Não é de morte morrida, de vida. É morrer a tua carne. Morrer aos prazeres. Morrer ao teu ego. De repente hoje é dia, sabe de quê? Da gente tirar essa máscara de aparências e começar a mostrar quem realmente tu é. De repente hoje é dia de a gente começar a trazer uma libertação sobre nossa vida, reconhecendo a minha condição diante do Senhor. De repente hoje da gente entender o propósito da minha existência. Por que eu estou aqui? De onde eu venho e para onde eu vou? Tu vem de Cristo, meu irmão, e tu vai para Cristo, meu irmão. Mas para a gente ir para Cristo, para que Ele cresça, tu e eu precisamos morrer. Temos muitos dos que estamos aqui, temos uma palavra, rema de Deus. Temos tido um direcionamento e uma palavra profética de Deus. E ainda parece que as nossas orações estão batendo no teto e volta. Sabe por quê? Porque a gente não morreu. A gente precisa começar a viver coisas novas. Deixar o teu orgulho de lado. Morrer o meu eu, para entender o meu propósito. Todos nós fomos criados com um propósito, irmão. Tu não está aqui só porque de repente tua mãe se conheceu com teu pai e agora tu nasceu. Não, meu irmão, tu está aqui porque desde o ventre da tua mãe, Deus, o olho de Deus estava lá e Ele te consagrou e te colocou como profeta das nações. Tinha um propósito. Deus precisou sim do teu pai e da tua mãe para gerar aquilo que Ele sonhou na tua vida. Para esse propósito Deus te formou. Nós nascemos com um propósito. E diz que o olho de Deus está no ventre da minha mãe. E Ele está me formando do jeito que Ele sonhou. Porque tu tens um propósito. A gente precisa deixar de lado algumas vaidades da nossa vida. Tu sabe que o nosso propósito está muito ligado à minha identidade. Se eu entendo qual é a minha identidade, eu posso desenvolver o meu propósito. Um dos maiores problemas que nós temos está na nossa identidade. Identidade como filhos de Deus. Identidade como pequenos Cristo. E a gente não consegue entender o nosso propósito. Por isso temos tantos crentes perdidos, que estão na igreja, estão perdidos, sem direção.
E qualquer coisinha abala eles, qualquer coisinha abala a sua fé, qualquer coisinha abala seus relacionamentos, qualquer coisinha abala a seu relacionamento com seus cônjuges, seu casamento, sua família. Qualquer coisinha começa a abalar, sabe por quê? Porque ele ainda não conseguiu morrer, não entendeu a sua identidade, não está compreendendo o propósito, e ele não consegue morrer a seu eu. Por isso, tantas reivindicações de direitos. O nosso propósito, meu irmão, ele vai se desenvolver, se revelar através da nossa obediência. Começa a caminhar em direção a Deus, e Deus começa a abrir o entendimento do teu propósito. Tem muita gente que eu sei que não conseguem ser felizes e viver em paz, porque estão perdidos nos seus propósitos, estão perdidos na sua identidade, não têm entendido o porquê estão aqui. Em muitos momentos chega pensamentos de: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que parar de sofrer. E começamos a cogitar possibilidades de deixar de existir, porque para quê? Eu não tenho um propósito. E eu sempre digo: tu quer destruir a vida de uma pessoa, destrói o seu propósito. Deixa ela sem propósito, sem entendimento. Aquela pessoa que entende o seu propósito, ela não veio a ser servido, ela vem para servir. No momento que eu morro, meu eu começo a entender que a minha existência é para servir e ser parte daquilo que Deus me falou, me mandou fazer. Só que, como diz Eclesiastes, estamos correndo tanto atrás do vento que estamos perdendo o propósito de existência. Meu irmão, nosso momento aqui, sabe para quê? Para tu começar a te identificar mais com o teu propósito, com o teu chamado, e para tu morrer para o teu eu. E começamos a enxergar de formas diferentes o reino de Deus. É que nós começamos a ver o poder. Eu comecei com o poder dos animais, né? É que nós começamos a nos comparar com outros. Se fôssemos um bichinho, comparar com outros animais. E se a ovelha estava lá olhando para o cavalo, diz: nossa, que velocidade, que força. A serpente tão astuta, o boi tão forte, a águia, altura e visão, o leão, força, estratégia. Todos são mais fortes do que eu. Mas Deus tinha um propósito diferente por Cordeiro. Deus tem um propósito diferente para ti. Deus tem um propósito diferente para a tua vida, meu irmão. Deixa de te comparar com os outros. Deixa de estar te comparando com as outras pessoas. Deixa os ciúmes e o orgulho de lado. Deixa essa inveja de lado. Eu sei que aqui não acontece aqui, mas se chegar a acontecer, deixa isso de lado. Faz isso morrer na tua vida. Quando a gente começa a se preocupar com o outro, a gente deixa de visualizar o meu propósito, porque eu estou tão preocupado com a vida dos outros que eu não consigo caminhar em direção ao meu propósito. Pela minha falta de identidade, eu começo a querer pegar um pouquinho de cada um e eu perco o meu direcionamento. Pela falta de entendimento de identidade. Para a inveja, falando da inveja porque os discípulos de João estavam com essa luta, né? A inveja diz que é como um câncer. Blue Thompson diz que a inveja é como um câncer na personalidade de cada um. Vai te matando por dentro. E a inveja não é querer ter o que outros têm. A inveja é
ficar triste porque os outros conseguem aquilo que tu não consegue. É a tristeza, é emocional, começa a trazer tristeza porque tu vê os outros crescendo. Para de olhar para os outros e começa a focar no teu propósito. João o Batista, ele disse assim, é necessário. Ele fala assim, em outras palavras, ele diz assim, para com essa fiasqueira, porque é necessário que nós desapareçamos. Para de estar competindo, porque é necessário que eu morra, para que ele possa crescer. Queridos, tem promessas de Deus para a nossa vida, e é necessário a gente morrer. Eu estava procurando algumas definições de morte, ou seja, de menguar. Em espanhol é menguar, mas seria diminuir. Algumas definições de diminuir seria humildade, ser mais humilde, poder ser humilde e servir. Humildade e serviço. Outra das definições de menguar, biblicamente falando, ou de morrer, é que o Cristo seja o centro da minha vida, não aquilo que eu faço. Que Cristo seja o centro da minha vida e não aquilo que eu estou procurando como coisas pessoais. Não o meu sucesso, o meu foco precisa ser Jesus e não meu sucesso pessoal. Menguar ou diminuir, menos do meu eu, da minha carne, e mais de Cristo. Menos de mim, menos autodefesa e mais perdão. Morrer é menos de justiça própria, meu irmão, e mais perdão. Tu fez, tu paga. Não. Essa cosmovisão do mundo, a cosmovisão do reino, tu fez e eu te perdoo. Morrer é menos orgulho, mais serviço, menos ansiedade e mais confiança em Deus. A palavra-chave hoje, corriqueira no dia a dia das pessoas é: eu estou ansioso, estou com ansiedade. Sabe por que está com ansiedade? Porque não morreu. Quando a gente morre, meu eu deixo de correr atrás de coisas que não têm valor. Menos ansiedades e mais fé e confiança em Deus. Meu irmão, estamos numa geração de crentes de muito conhecimento e pouca fé. Muito conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico e pouca prática da fé. Muito entendimento das escrituras, pouca humildade. Diminuir seria menos aparência e mais essência na fé. Mais essência na nossa fé. Colocar a nossa fé em prática. Sair do centro. Eu não sou mais o centro da minha vida. Jesus precisa ser o centro da tua vida. E tua cosmovisão vai mudar. Diminuir significa sair do foco. Eu não sou mais o centro. Jesus precisa ser o centro. Quando Jesus é o centro daquilo que tu faz, a tua forma de pensar é diferente. A tua forma de fazer as coisas é diferente. Já não é aplausos para ti ou para mim. Os aplausos são para Jesus. Mas precisamos morrer nosso eu. Porque a nossa carne é tendenciosa. Trata de nos levar a isso. Para
que ele cresça, a gente tem que deixar de ser o foco. Diminuir também é morrer a meu ego. Lembra que uma vez eu falei aqui a poderosa influência do ego? Como o ego nos atrapalha. O meu eu. Que bom. Que bom que tu toca, que lindo que tu toca, que lindo que tu prega, que bom que tu faz isso. O inimigo começa a tratar assim. Como tu é generoso, como tu é bom, como tu é lindo, como tu é isso. Encher o nosso ego e nós começamos a diminuir a Cristo. Porque o foco começa a estar em mim. Diminuir o meu eu e deixar que Jesus apareça. Amados, nós somos o reflexo de Cristo. Precisamos ser o reflexo de Cristo nessa terra, nessa igreja, em Caxias. Mas meu irmão, a gente muitas vezes não está sendo reflexo de nada. A gente chega aqui e se enche de Deus, adoramos a Deus, escutamos uma palavra maravilhosa e saímos pelaquela porta. E meu caráter, o meu testemunho, a minha forma de tratar as pessoas, a minha forma de viver não está representando Cristo. Não está permitindo que Cristo apareça. Não estamos sendo o braço estendido de Cristo. Nós não temos entendido o propósito. O propósito não é tu. O propósito não sou eu. O propósito é Cristo. O propósito é o reino. Quando alguém pergunta para nós em missões, diz: cara, o que vocês fazem? O que vocês fazem? Assim, deixaram tudo. Não é, a gente não deixou nada. O que eu posso deixar que seja tão maravilhoso quanto o reino de Deus? O meu país, uma casa, um salário. Porque o meu propósito deixou de ser eu. O propósito é Cristo. E nós precisamos entender, igreja, aliança. Nós temos um propósito nessa cidade. E o propósito nessa cidade é refletir Cristo. Precisamos de morrer. Diz que a sementinha, para que ela possa florescer, ela morre. Que adianta ter cultos maravilhosos, com cadeiras confortáveis, com tanto som lindo, se eu aqui dentro não consigo morrer? Que adianta tantos templos, tantas coisas lindas, tantas palavras bonitas que a gente fala, se aqui eu não consigo morrer? E eu não somente não consigo morrer, eu não consigo refletir Cristo. Porque por último, por misericórdia, Deus alcança a vida de pessoas através do nosso testemunho. Por último isso. Mas se a gente não consegue morrer, se a gente não consegue diminuir, se a gente não consegue mostrar Cristo, a gente não está fazendo a diferença nenhuma. Não fazemos diferença nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade, na tua casa, no teu trabalho, não estamos fazendo a diferença. Então o que adianta? É necessário que eu morra e que Ele seja a evidência. Que quando a gente possa, que quando vocês possam olhar para mim, que vocês possam olhar para o irmão, tu deixe de ver o Paulo e tu veja Cristo na vida do Paulo. Tu deixe de ver o Leandro e comece a ver Cristo na vida dele. Querido, isso que João está dizendo, eu preciso, quando eu digo morrer, é morrer a ti e a tua carne, e eu consiga ver Cristo na vida do Júnior.
se eu não estou conseguindo ver Cristo na tua vida, tem coisas que a gente precisa realinhar com Deus. E deixar de mimimi. Desses mimimicitos, mimimicentos, cristãos mimimicentos, que de qualquer coisinha a gente ofende, de qualquer coisinha a gente fica bravo, de qualquer coisinha a gente já é o diabo. Para com isso, meu irmão. Temos que parar com esses mimimi e começar a morrer. Morre e deixa que Cristo comece a aparecer na tua vida. Estamos nos comparando com o cavalo, com o boi. Mas tu é ovelha, criatura. Tu precisa morrer. Eu preciso morrer. E tem coisinhas que eu te digo diante de Deus hoje, eu preciso morrer. Eu sei que eu preciso morrer. Eu sei que é um processo. Eu sei que é uma coisa que não é que a gente morre tudo de uma vez só. A gente vai morrendo aos poucos. Eu sei que isso. O problema é quando a gente fica estagnado e a gente não consegue avançar. E a gente não consegue morrer. Estamos na igreja, e quando digo igreja, não estou falando só de aliança em Cristo. Estamos na igreja de Jesus, esquentando uma butaca, um banco. Não estamos fazendo diferença nenhuma. Não estamos fazendo diferença nenhuma na minha família, não estou fazendo diferença nenhuma no meu bairro, não estou fazendo diferença nenhuma no meu trabalho, não faço diferença nenhuma na faculdade, não estou fazendo diferença nenhuma em nenhum canto. Então tu precisa morrer, porque Cristo não está sendo refletido através da tua vida. Talvez esse morrer é porque tu está dando muita autoridade aos teus prazeres, à tua vida, a teu eu, que o pecado está reinando. E hoje é dia de se arrepender, porque isso tem solução. Não é uma coisa que não tem solução. Não, é só te arrepende. É a senha do reino. É o passaporte da gente começar a morrer. É reconhecer e se arrepender. Reconhecer que Jesus é o Senhor da tua vida. Talvez até agora tu vem na igreja, tu está na igreja, tu crê em Cristo, mas Cristo ainda não é o Senhor da tua vida. E hoje é o dia da gente dizer: Senhor, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E eu, a partir de agora, eu começo a morrer. Tem pessoas que vêm na igreja de Cristo para fazer uma palavra difícil, barganha. É isso que eles falaram. Para barganhar com Deus. Nossa, eu estou grandão hoje. Para barganhar com Deus. Meu querido, não é tempo de barganhar com Deus. É tempo de morrer e deixar que Ele cresça. Quando a gente morre, eu tenho mais umas 45 definições. Não, estou brincando. Morrer significa maturidade. Tem pessoas que não conseguem morrer. Eles são velhos na fé, mas ainda criança. Eles são velhos na caminhada, mas ainda um bebê, que, como diz Hebreus, estão tomando leite, quando já deveriam estar comendo sólido. Estão sendo ensinados, quando já deveriam estar ensinando. Estão gatinhando, engatinhando, quando já deveria estar correndo. Criatura, é tempo de morrer. É tempo de ter mais maturidade. Quando eu falo de diminuir, e eu já estou terminando, eu prometo.
Eu não estou falando da gente se desvalorizar. É reconhecer o valor que eu tenho, mas em Cristo Jesus. Tu tem um valor precioso, mas é em Cristo Jesus. Não é a gente perder a nossa identidade, é deixar que Cristo molde a minha identidade. Não significa ficar invisível, é deixar que Cristo seja mais visível que eu. Eu gosto de uma frase que um amigo meu diz: se a gente diz que tudo é para a glória de Deus, se tudo é para a glória de Deus, se tem um 0,1% da minha glória, já não tudo é para a glória de Deus. Eu estou à disposição para servir Deus, mas as coisas acontecem aqui, onde a gente está, é por Deus. E pela misericórdia de Deus, tu é um canal de bênção para a vida das pessoas. E nós somos obedientes. E nós somos obedientes, caminhamos em obediência, mas a glória é de Deus. Deus sabe que por mim não ia dar muito certo. Então eu preciso ser invisível. Não é ser invisível, mas deixar ser Cristo ser mais visível que eu. E não é ser uma pessoa fraca, é ser uma pessoa totalmente dependente de Cristo Jesus. Diminuir é começar a deixar de viver para mim e começar a viver para Cristo. A minha vida é adoração a Cristo. Eu entendendo o meu propósito, Ele é o Senhor da minha vida. O meu trabalho é para Cristo. A minha vida é para Cristo. As minhas finanças é para Cristo. O que eu tenho, a gente diz, nós que temos, Senhor, é teu. Mentira. Ainda é muito nosso. Porque a gente não consegue morrer. Vamos ficar de pé e vamos orar?